Gente, vocês estão lembrados daquele caso que nós antecipamos aqui na sexta-feira, em primeira mão? Isso revoltou muita gente, deu uma grande repercussão esse caso, que foi daquele soldado que foi espancado lá no quartel em Pirassununga. Uma situação assim terrível que aconteceu no quartel. Essas imagens aí que a gente está revendo, né? É claro que a gente colocou aí um efeito até para preservar tanto o soldado quanto você que nos assiste, porque as agressões foram tantas que ele ficou aí com várias marcas no corpo. Agora a gente traz novidades desse caso porque a Justiça Militar e a Justiça Comum instauraram inquéritos para investigar as agressões que o soldado sofreu dentro do quartel do Exército em Pirassununga. Como eu disse, na sexta-feira a gente mostrou esse caso aqui em primeira mão no Cidade Alerta e ganhou muita repercussão. Bom, vou relembrar você, o caso aconteceu na quinta-feira de manhã, né? Por isso as imagens até disse que são fortes, por isso que a gente colocou aí esse efeito em respeito a você que nos assiste, também a vítima. Segundo o boletim de ocorrência, o soldado de 19 anos contou que depois de uma formatura de um cabo, esse cabo levou ele e outros soldados para fazerem as tarefas ali do dia, né? Dividiram as tarefas. Uma das tarefas era organizar caixas em um depósito lá do quartel. Depois, ele pediu que os soldados limpassem uma câmara fria, que é onde ficam os laticínios. Quando o soldado chegou até essa câmara fria, encontrou outros soldados, eram 6 ao todo, e aí eles estavam com um cabo de vassoura. Esses soldados mandaram a vítima, né, o outro soldado, baixar a farda. Só que ele se negou. Ele disse, eu não vou baixar a farda aqui. Por que vocês estão mandando eu fazer isso? E foi aí que os soldados seguraram a vítima, né, o outro colega soldado, à força, baixaram a farda dele. O soldado então foi espancado, principalmente aí nas nádegas, e violentado nas partes íntimas. O soldado pediu que tudo aquilo parasse, né? Pediu para que eles parassem com essas agressões, que ele não estava entendendo nem aguentando aquilo. Como os colegas de farda não pararam as agressões, aí o soldado começou a gritar. Nas agressões, segundo o boletim de ocorrência, além do cabo de vassoura, os soldados também usaram uma ripa de madeira que eles retiraram lá de um pallet, né? Aquela estrutura de madeira, e eles usaram até um remo para espancar esse soldado. O espancamento só parou quando o soldado conseguiu fugir do depósito. Imagina se ele tivesse ficado lá, o que poderia ter acontecido. Ele conseguiu fugir porque antes ele já tinha gritado, pedido socorro, só que ninguém socorreu, ninguém apareceu para ajudar. Aí ele conseguiu fugir desse lugar, desse depósito. Horas depois do ocorrido, um cabo enviou mensagens para a vítima e para o soldado, dizendo que aquilo era uma brincadeira e que a vítima teria aceitado. A gente mostrou aí a conversa, ó, onde ele diz que era uma brincadeira, que ele aceitou aquela brincadeira e o soldado aí respondia, vocês acabaram com a minha vida. Brincadeira? Você acha que é brincadeira o que vocês fizeram comigo? Olha aí, a gente mostrou aqui isso na sexta-feira, é importante a gente relembrar tudo isso, né? Porque esse caso está ganhando desdobramentos. Ele disse, acabaram com a minha vida. E aí o cabo respondeu, não fizemos nada com você, você aceitou a brincadeira. E aí ele disse, brincadeira? E uma interrogação. Quero nem papo com você, respondeu o cabo, você aceitou. E aí ele foi lá novamente, o soldado, a vítima, e disse, você acha que é brincadeira que vocês fizeram comigo? Você aceitou. Bom, a gente conversou hoje novamente com o advogado que defende o soldado agredido, que é o doutor Pablo Canhadas Pereira. O doutor Pablo disse que o rapaz ainda está muito abalado. Também não poderia ser diferente. Olha a situação que ele ficou.
ele foi espancado ali pelos colegas de farda. Tudo isso lá dentro do quartel em Pirassununga. Jamais acredito que ele poderia imaginar que isso iria acontecer dentro do quartel e ainda feito pelos colegas. Acho que nunca, quando ele entrou ali, né, há 10 meses, ele estava ali no Exército, ele imaginou que isso poderia acontecer. Bom, o advogado, né, nós conversamos com ele novamente agora à tarde, ele disse que o rapaz está muito abalado e que, inclusive, segue com acompanhamento médico e está tomando antidepressivos, que depois do que aconteceu, ele não consegue esquecer tudo isso. Precisou, então, de ajuda médica, que é muito importante nesse momento, está aí tomando medicamentos para tentar controlar as crises que ele está tendo, tudo por causa dos colegas de farda lá no quartel em Pirassununga. A assessoria de imprensa do Exército, né, informou também que segue aí no trabalho de investigação. A assessoria do Exército informou que foi instaurado um inquérito militar para apurar esse caso e reforçou que os envolvidos serão punidos e expulsos do quadro do Exército. O Exército Brasileiro ainda informou que não compactua com qualquer conduta ilícita envolvendo os integrantes. A gente reforçou isso, inclusive, na sexta-feira, que essa, claro, jamais é aí uma atitude que represente o Exército. Muito pelo contrário, o Exército está dando aí a resposta de punição para esses soldados. Porque é uma instituição séria, a gente sabe disso, e aí alguns representantes, né, acabam fazendo esse tipo isso daí não é brincadeira, né? Brincadeira jamais. Acabam cometendo esse tipo de insanidade, né? Agredindo aí o colega e acaba a instituição tendo que responder por isso que eles fizeram. Então a gente vai continuar acompanhando, a gente fala diariamente aí com o advogado, que é o advogado do soldado, da vítima, e os desdobramentos dessa história a gente continua te mostrando aqui no Cidade Alerta. Então hoje, né, Justiça Militar e Justiça Comum abriram inquéritos para poder apurar tudo isso que aconteceu e outras novidades a gente mostra aqui no Cidade Alerta.